Muito bem, voltamos aqui ao nosso programa, depois que você bebeu aí um suco maratá. Então, Padre Peixoto, uma pergunta aparentemente simples e até o telespectador está vendo, Batalha é maluco, está perguntando quem é ou quem foi Jesus, mas essa pergunta tem tudo a ver? Tem tudo a ver, na verdade, Batalha. Jesus é o Filho de Deus e é ao mesmo tempo Deus, é o Verbo encarnado. Jesus é aquele que nos revela quem é Deus. Quem quiser conhecer quem é Deus só tem um caminho, Jesus Cristo. E Jesus nos mostra um Deus amoroso, um Deus bondoso. Jesus nos mostra um Deus que é Pai, absolutamente que é Pai. Jesus vivia apaixonado, seduzido, fascinado pela bondade de Deus. Aqui nós podemos conhecer quem é Jesus, aquele que nos apresenta um Deus bondoso. Nós deveríamos também hoje nos fascinarmos, nos seduzirmos pela bondade de Deus. Estamos nos esquecendo disso. Jesus é aquele que nos traz o rosto de Deus, quem Deus é, a essência de Deus, sendo Ele Deus e sendo Ele homem. Padre Peixoto, anualmente a TV Atalaia celebra a sua missa aqui de final de ano com os funcionários, diretores, e isso ocorreu a semana passada. Nós, inclusive, participamos. E no seu sermão, o senhor disse que se Deus fosse escrever um livro, ele não escreveria um livro. O mundo não caberia os livros que ele escreveria, não é isso? Na verdade, é São João, no final do Evangelho de São João, ele faz essa declaração. Porque as pessoas acham que Deus cabe dentro de um livro, ainda que seja a Bíblia. A Bíblia disse, então eu faço. Não disse, eu não faço. A Bíblia não contém Deus. Não cabe Deus, nem um livro cabe Deus. Deus não cabe nem dentro do mundo. Deus só cabe dentro do teu coração quando Ele ama. Aí sim. Então, São João diz lá no final do Evangelho dele, se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, tenho certeza que nem o mundo conteria os livros que deveriam ser escritos. Deixando um pouquinho o Natal de lado, eu estou conversando com um padre, que é o Padre Peixoto, dos mais conhecidos e respeitados da nossa capital. Padre, como é que o senhor vê hoje o crescimento de outros segmentos da cristandade, quando, até algumas décadas, a Igreja Católica, pelo menos no Brasil, reinava absoluta? Olha, seria tão bom que todos os cristãos, que todos os seres humanos fossem cristãos, seria tão bom. Mas que nós vivêssemos unidos, vivêssemos dialogando uns com os outros, não fechados em grupos religiosos, achando que já estão salvos. Se nós nos amássemos, seria tão bom termos milhares de igrejas, mas se nós nos amássemos. Como nós vivemos, não vale muito a pena, porque isso não é cristianismo, isso é igrejismo. E igrejismo não melhora nada. Basta você ver a quantidade de igrejas que surgiram aí, não é? E o mundo não melhorou, porque não é a igreja que melhora o mundo. O que melhora o mundo é o amor, gente. Ou a gente se ama, ou nós estaremos construindo sempre igrejismos, com regras, com não sei o quê, com normas, com pecado, com não pecado, mas com pureza, com não pureza. Mas cadê o amor? O amor é que alavanca o mundo. Se nós nos amássemos de verdade, placa de igreja não me interessa tanto, interessa é o amor. Olha, vem aí em janeiro a nova Unicat, unindo a experiência de um corpo médico que está há cerca de 3 décadas em uma das maiores clínicas do nosso estado, com a juventude e a modernidade dos equipamentos que estão chegando. Unicat. O que é que o Papa Francisco, Padre Peixoto, mudou na igreja? Ele, na verdade... E está mudando na Igreja Católica. Ele, na verdade, está mudando o modo de olharmos para a igreja, o modo de olharmos para o mundo, o modo de olharmos para o cristianismo. Justamente desse modo como eu estou apresentando para os senhores. Ser cristão não é frequentar uma igreja qualquer. É muito mais, é amar, é viver o amor, é doar-se. Ser cristão é olhar para a cruz e ver o que realmente é amor. Amor não é desfrute, amor é doação. O senhor acredita que ele conseguirá quebrar, se é que isso passa pela cabeça dele, pela mente dele, algumas tradições da igreja, como, por exemplo, o celibato? Não creio que ele esteja também preocupado com isso. Ele não está preocupado porque o celibato tem um grande valor. Sobretudo quando ele é acolhido por amor. Quando ele é imposto, aí nada imposto tem valor, não é verdade? Mas quando ele é acolhido por amor, o celibato nunca deixará de ser um grande valor. Mas ele tem vontade de modificar muitas coisas dentro da igreja e muita gente ainda emperra, né? Por exemplo, a questão da família de segunda união, a questão da comunhão, né, daquele que já é separado, não deu certo aquele casamento por uma série de razões, encontrou outra pessoa, fez uma outra tentativa, está vivendo bem. O que é que nos impede da comunhão? Enfim, há coisas ainda que o Papa tem tentado trabalhar, mas vamos devagar, que as coisas no diálogo e no amor a gente avança bastante. O senhor, inclusive, é a favor
favor de uma nova comunhão ser abençoada? Sem dúvida, absolutamente. Nós queremos que as pessoas sejam felizes, claro. Não pode ser uma coisa à revelia de qualquer jeito, mas a gente deve cuidar da vida. A vida é que é importante. Nenhuma norma deve ser maior que a vida. Como é que a igreja vê com preocupação? A gente sabe que o Vaticano, que o Papa Francisco, ele viaja pelo mundo, aliás, como os demais faziam também, e se pronunciam muitas das vezes, não com interferência ou ingerência política, mas preocupado com o que vê. E nós temos hoje aí um presidente dos Estados Unidos, o Trump, que procura se envolver, como em Israel agora, ele determinou qual é a capital que ele considera a Palestina, não Tel Aviv, como era há tempos e tempos. E agora está brigando com a China, com a Rússia. Isso tem sido preocupação para a igreja? Sem dúvida, porque toda discórdia, toda dissonância na humanidade, isso prejudica e preocupa porque podemos ter guerras, podemos ter misérias. Num mundo que já vive tão dividido, lacerado por tantas ideologias, por tantas idiotices, na verdade, mais um Trump que é complicado. Bom, a TV Atalaia, como eu digo sempre aqui, é jornalismo e sempre pelas ruas da cidade. Acompanhe a nossa equipe de jornalismo. A crítica do Sintese em relação à Base Nacional Comum Curricular começa com a falta de debates com a sociedade sobre as mudanças previstas. Depois, o vice-presidente do Sintese, Roberto Silva, aponta que essa versão desrespeita ao Plano Nacional de Educação aprovado em 2014 e que norteia a educação no país. A BNCC está pensada dentro do Plano Nacional de Educação e, na nossa avaliação, ela tinha que ser construída ouvindo amplamente a sociedade. Nós teríamos no Brasil inteiro discutindo essa base nacional comum e discutindo proposta de como melhorar essa base. Isso não ocorreu. Então, a gente acaba tendo uma base que afronta a autonomia docente. Com a aprovação da 4ª versão da Base Nacional Comum Curricular, o Sintese anuncia que o maior prejuízo à educação, nesse caso, é a padronização pedagógica. Além disso, a retirada de autonomia dos professores dentro de sala de aula também significa um risco à educação. Diante disso, o Sindicato dos Professores do Estado promete realizar uma série de debates para decidir sobre o enfrentamento dessa realidade. Nós temos uma conferência de educação aí no próximo ano, então nós entendemos que nesse espaço da conferência nós teremos que discutir forma de resistência, até de alteração dessa proposta. A diretora do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, Gabriela Zelice, esclarece que a Base Nacional Comum Curricular se concentra no direito de aprendizado da criança e que houve um amplo debate. A Base Nacional Comum Curricular já está desde 96 na LDB. A partir de 2015, o MEC inicia uma série de discussões para a elaboração de um documento referência. Passa mais de 6 meses em consulta pública e recebe 12 milhões de contribuições. Gabriela Zelice pontua que o estabelecimento dessa base é um item do Plano Nacional de Educação e que há uma intenção de implementar a base na conferência do Plano Nacional no ano que vem. Vai garantir que os nossos alunos de norte a sul do país tenham os conteúdos essenciais e indispensáveis. Não há padronização. Base não é currículo. Currículo é muito mais do que objetivos de aprendizagem que vem na base. Muito bem, voltamos aqui para concluir o programa TV Atalaia, a entrevista de hoje, esse programa especial no dia do Natal, trazendo, não por acaso, o Padre Peixoto para que pudesse trazer um pouco da sua palavra para você que está no lar neste feriado, você que está acordando agora. Então, Padre Peixoto. Quero agradecer o convite, agradecer aos irmãos que estão nos ouvindo. E nesses tempos difíceis eu peço sempre 3 coisas que aprendi com um grande amigo. Primeiro, austeridade, vamos ser mais austeros. Segunda coisa, humildade, precisamos ter mais humildade. E por fim, trabalho. É o trabalho que alavanca a vida, gente, que alavanca a humanidade. Nós estamos vendo um monte de profissionais, de pedintes, gente sem nenhuma necessidade de pedir, se profissionalizando em pedir nos semáforos, nas praças, nas casas, porque não querem trabalhar. É o trabalho que faz a vida ir para frente. Um abraço, Padre Peixoto. E a todos um Feliz Natal. Chegamos ao final do nosso programa, após essa entrevista com o Padre Peixoto, e vocês continuam agora com o telejornal Fala Brasil. Voltamos amanhã com fé em Deus.